Boa noite, igreja, tudo bem? Estou um pouco nervoso, não é de costume estar aqui na frente, mas que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando no coração de cada um de vocês, assim como Ele tem ministrado no meu coração. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, te louvando, Senhor, te adorando, Senhor, dizendo o quanto o Senhor é bom, quanto o Senhor é santo, Senhor, quanto o Senhor é fiel, quanto o Senhor tem sido misericordioso com as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor enviou seu Filho, Senhor, para morrer por nossos pecados, Senhor, nos perdoar, Senhor, e por isso, Senhor, temos vida eterna em Ti, Deus. Por favor, Senhor, que a palavra, Senhor, que o Senhor ministrou no meu coração, Senhor, mesmo de forma simples, Senhor, possa tocar o coração de cada um deles aqui, Senhor, não por mérito meu, Senhor, porque eu tenho minhas limitações, Senhor, eu sou pecador, Senhor, mas porque há poder no Teu nome, Deus. E assim te entrego, Senhor, minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vou ser breve, até pelo horário também. O pastor pediu que estivesse dando uma palavra sobre os louvores. O mês de novembro é o mês da música. Tivemos aniversário de nossa igreja. E como tem sido bom, né? Dizer que Deus é bom, o que Deus tem feito conosco, por nós. Tivemos o culto de ação de graça, onde tivemos testemunhos de como o Senhor tem sido fiel com as nossas vidas. E Salmos 22, 3, ele diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, tenho certeza que Deus está presente aqui, nós podemos sentir, e aonde Deus está, onde Ele se manifesta, a transformação, a renovo, a paz, a tranquilidade, a restauração de relacionamentos, a cura. E quando o seu povo, eu e você, nos reunimos, até no secreto, às vezes chorando dentro do nosso quarto, clamamos a Deus em louvor e adoração, Ele se manifesta ali, e Ele se faz presente, e é um pouco disso que eu venho trazer, são 3 pontos. O primeiro é Atos 16, 25 a 26. Como eu disse, na Bíblia ela relata, durante alguns momentos, a manifestação de Deus enquanto seu povo louvava, enquanto seu povo orava, dizia que Ele era santo, que Ele era bom. Em Atos 16, pedi para a mídia estar botando ali, por favor, Atos 16, 25 e 26. Vamos ler todos juntos? Por volta com louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutaram. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Vou pedir para voltar no 25, por favor. À meia-noite, o que Paulo e Silas faziam? E cantavam. Amém. Lendo esse capítulo, né, eu voltei um pouquinho, interessante pensar que entre o versículo 4 e 5, né, ele relata ali o crescimento da igreja, de 9 ao 10, a visão que Paulo tinha, para onde ele deveria ir, do 14 ao 15, pessoas eram convertidas, no 16 ao 18, a cura da jovem adivinha ali, e por conta da cura dessa jovem, né, ali Paulo expulsa aquele espírito de adivinhação, eles são levados à prisão. E pensando nisso tudo, né, há momentos de nossa vida em que nós estamos ali fazendo a vontade de Deus, como eles estavam fazendo. Vêm as dificuldades e às vezes nós não entendemos por quê, né? Estamos caminhando, estamos seguindo, estamos fazendo evangelismo, estamos aqui às quartas-feiras, aos domingos, e as dificuldades, elas se levantam, elas vêm, e eu aprendi com Paulo, né, e Silas ali, nós devemos nos manter firmes em oração e cantando louvores ao nosso Deus. Por quê? Eles estavam num momento de dificuldade, assim como nós passamos, e mesmo assim, eles tinham a certeza ao Deus que eles serviam, que eles cantavam, assim como nós cantamos aqui, que Deus é santo, que Deus é poderoso, que Deus cura, que Deus faz milagres. E ali, a glória de Deus é manifesta naquele local, as paredes, um terremoto,
tremem, caem, os portões caem. E no momento de dificuldade deles, porque acredito que estar ali não era confortável, aliás, eles estavam presos, as correntes caem, o carcereiro ele entra em desespero, né? Paulo diz, calma, todos estão aqui. E no meio da dificuldade, quando Paulo e Silas estavam orando e cantando, Deus se manifestou e o carcereiro se rendeu aos pés de Cristo. Então, o que eu tenho aprendido é, em meio às dificuldades, louve. Deus continua à frente. Ele continua operando em meio às dificuldades. Então, a mensagem desse primeiro tópico é, em meio às dificuldades, está difícil, louve ao Senhor. Diga o quanto Ele é bom, quanto Ele tem sido misericordioso com a nossa vida. E tenha certeza que, apesar das dificuldades, Deus continua no comando. E é através das nossas vidas, através das dificuldades, a gente se mantendo firme em oração e cantando, outras pessoas serão impactadas pelo amor de Cristo. Outro versículo é 2 Crônicas 20, 21 a 22. Por favor. 20, 21 e 22. Não, 21 e 22, desculpa. Só passar, não, 20, agora o 21, isso. Vamos ler todos juntos novamente, por favor? Depois... Amém. Voltando um pouquinho também nesse capítulo, Josafá, ao saber, né, da notícia que o povo, uma grande multidão, ia de contra Judá ali, seu povo, e o versículo 3 diz que ele teve medo quando ele descobriu, quando ele teve essa notícia. Um pouco mais à frente, ele diz que ele buscou ao Senhor. Então, primeiro ele teve medo, depois ele buscou o Senhor, reconhecendo que eles não teriam forças para resistir àquela multidão que vinha, né? Interessante observar também que a estratégia que Deus responde a Josafá e dá a eles é que eles cantassem louvores. E mesmo com medo, com desvantagem, com cenário desfavorável aos olhares humanos, Deus deu a vitória para eles enquanto eles cantavam e louvavam. Às vezes nós enfrentamos cenários, né, durante a nossa vida, durante o nosso dia, que parece tudo impossível, né? A gente olha, eu sou tão pequeno, sou tão frágil, e nós realmente somos. E louvar, enquanto nós louvamos, enquanto nós dizemos mais uma vez que Deus é santo, que Deus é poderoso, Deus se manifesta, mostra a sua glória, e ali Ele deu ao povo, a vitória ao povo, e Ele tem poder para mudar os cenários da nossa vida, seja Ele curando, seja Ele transformando, como eu disse antes aqui, transformando vidas. O Rogerinho disse um pouco mais cedo que 2 irmãos nossos foram para a casa de reabilitação ali, né, dependente da química, e só Deus tem poder para transformar, só Deus tem poder para mudar os cenários. E quando as dificuldades se levantam, que eu tenho aprendido é que nós devemos louvar, render graças ao nosso Deus e confiar que Ele é o único que pode mudar os cenários da nossa vida. E o terceiro e último, como eu disse, seria breve, 1 Samuel 16, 23. E sempre que o espírito mau, enviado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor.
e o espírito mau se retirava dele. Aqui Saul já, né, em desobediência, o espírito mau, né, o espírito de Deus já tinha se afastado dele, então o espírito mau vinha e o atormentava. Então, ali, né, os seus servos chamavam Davi, e ali Davi, como diz em 1 Samuel 16, 18, que o Senhor era com ele, ele dedilhava harpas, cantava ao Senhor, e o espírito que atormentava Saul, ele se retirava e ali Saul tinha paz. E o que eu aprendo, que eu tenho aprendido com isso, é que a adoração traz a presença de Deus, e onde a presença de Deus está, o mal não prevalece. Davi não lutou contra o espírito, ele louvou, e a presença de Deus trouxe calma, paz e alívio a Saul. E assim é com a nossa vida também. Como eu disse, quando nós confiamos, louvamos a Deus, buscamos em obediência, em oração, seguir os seus caminhos, o Espírito Santo de Deus nos traz paz, traz clareza onde há dúvida, traz mansidão onde há tempestade, há transformação, há renovo, renova as nossas forças, e assim nós podemos concluir que um povo que louva a Deus em meio às adversidades, em meio às tempestades, ele vivencia o poder de Deus, ele vê os cenários serem transformados pelo poder de Deus, e em Deus, na glória que há em Deus, no poder que há no seu nome, ele encontra paz, alívio, transformação. É uma palavra simples, mas é uma palavra que tem tocado o meu coração, porque devemos louvar a Deus. E como é bom estar aqui com a presença dos irmãos, entoando cânticos, sentindo a presença de Deus no nosso meio. E eu tenho certeza, como nessas histórias, né, contadas ali na Escritura, na palavra de Deus, como ele se manifestou naquela época, ele continua se manifestando no nosso meio, ele continua quebrando cadeias, ele continua curando, ele continua transformando. E o que nós devemos fazer em meio a dificuldades, em meio a dúvida, é confiar, orar e continuar louvando ao nosso Deus, porque Ele é o único que tem poder para transformar as nossas vidas e ao ser encontrados, né, ao termos um encontro com Cristo, tenho certeza que nossas vidas são transformadas.